Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Hoje é dia 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil. 1h13, como eu disse, 22 de abril. Ontem, o feriado de Tiradentes, a cidade praticamente numa ressaca aí, uma grande festa na segunda noite no Clube Gaúcho, reunindo o pessoal de fora. Eu não fui, mas o pessoal que foi disse que foi um baile das antigas. A Cibele Bond, que está aqui, que é diretora regional da World Study aqui de Santo Ângelo, e junto com Eduardo Gomes, um intercambista que esteve em Vancouver, no Canadá, a gente conversa sobre isso, sobre, na verdade, um encontro que acontecerá na sexta-feira aqui na cidade para falar sobre intercâmbio em Londres e Dublin. Boa tarde, a festa estava boa, Cibele? Que ainda estava convalescendo. Isso que ocorre, o pessoal de meia idade querer fazer festa até às 6 da manhã, acontece isso. A cidade inteira, pelo que eu fiquei sabendo, estava convalescendo ontem. Não a cidade inteira, esses 600, 700, não sei quantos tinha. Como é que dá? Faz um ambiental para nós sobre a festa, Cibele. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar boa tarde a ti, ao Eduardo e aos ouvintes. E dizer que realmente o baile foi muito legal, acho que tu perdeste, né? A gente pôde... É que tinha um pessoal muito velho, eu sou jovem, eu não ia conseguir. Muito jovem, realmente. Não vamos entrar nesse quesito, né? Mas foi bem legal e a gente conversou com as pessoas e pôde rever os amigos e aí tá o Face aí mostrando todas as fotos e foi muito legal mesmo. Eu acho que é uma iniciativa bem legal para a gente rever. Eu fazia algumas fotos que eu vi, assim, principalmente porque eu não gosto muito dessas fotos de coluna social que mostram as caras iguais de todo mundo, assim. Eu gosto das fotos realmente ambientais. Eu vi algumas fotos de muita gente dançando, assim, no salão do clube. Aquilo me surpreendeu. Teve a banda Os Fugitivos, que inclusive é composta lá por alguns santo-angelenses, né, enfim. E, então esse pessoal também veio e as músicas também estavam, né, de acordo com a Tinha época. A ver, Tava bem legal, valeu a iniciativa. Muito bem, o nosso assunto hoje aqui, Cibele, eu te agradeço muito, assim, esse contato. Tu na segunda-feira deixou um recado para mim e eu queria encontrar algo interessante para essa quarta-feira, e que bom que tu estás aqui e foi atrás do Eduardo para que ele desse o depoimento dele, enfim. O que tu tá armando? Já faz algum tempo que tu não vens aqui, eu gostaria de que tu nos traçasse um panorama em relação a essa questão do intercâmbio aqui em Santo Ângelo. Eu acho, Fábio, que a gente já está quase aí, terceiro ano, né, da World Study de Santo Ângelo. Aproxima mais do teu microfone um pouquinho. A gente está muito feliz e eu acho que assim tem inúmeras iniciativas, né, para a gente fazer e para movimentar em relação ao assunto, porque a gente não tem a cultura do intercâmbio formada ainda. Então é um trabalho meio de formiguinha, assim, de fazer palestra e de aos poucos, né, eu poder vir aqui com os intercambistas quando eles voltam para contar qual é a experiência. E é isso, eu acho que, né, a gente, sexta-feira agora, a gente está esperando a Michelle chegar aí, eu acho que até tu conheces. Sim, ela foi minha colega aí, logo depois que ela se formou em jornalismo, o primeiro emprego, o primeiro editor dela fui eu, a gente teve um contato longo aí. E ela vem então porque ela é representante dessa escola, da Malvern House, que tem sede em Londres e em Dublin. E ela vem porque a gente está sorteando uma bolsa num curso de 2 semanas, né, de intercâmbio em Londres. E na sexta-feira, na Casa do Chopp, será então o
bate-papo, que a gente chamou de bate-papo, onde vão estar intercambistas falando da sua experiência, né? E aí também a gente está promovendo no nosso Face da Intercâmbio um concurso cultural. E como é que funciona, então? Os alunos que querem participar, de poder tentar, de ter a possibilidade de ganhar a bolsa, tem que fazer uma foto sua com alguma coisa que remeta a Londres, né? Um adereço. Um adereço, enfim, e dizer por que então merece ganhar. E a gente está, inclusive, já com várias frases aí que vai ser bem difícil de escolher, né? Aqui, por exemplo, a primeira coisa que chegou aqui, olhou, nós temos um puff aqui na área de apoio aqui do estúdio, um puff londrino aqui, né? Então, a primeira coisa chegou aqui, deu uma olhadinha para ele ali, e esse já seria um bom elemento, botar alguém sentado ali e justificar, né? Ou até subir em pé em cima disso aí, como fazem em Londres, no Hyde Park, tem uma característica lá de quem quiser falar mal da rainha ou quiser falar mal de qualquer coisa, sobe num parlatório, num pedestal e fala o que quiser, né? Então seria um bom argumento. Aqui em Santo Ângelo seria algo interessante da pessoa pegar um puff desse e ir para a praça ali, por exemplo, argumentar. Eu votaria nessa pessoa já, que fosse fazer algo nesse sentido. Pela irreverência e pela coragem, enfim. Não, e logicamente também pelo conteúdo, né? Muito bem. Então o Eduardo está aqui conosco. O Eduardo disse para mim há pouco que ele cursou o curso de comunicação, publicidade e propaganda aí, segurou um pouco a onda e foi para o exterior. Eu quero só te fazer um relato rapidíssimo, pois há 20 anos atrás a mãe da Cibele me convidou para que eu desse uma palestra clássica que se transformou nisso. Eu não sabia, não tinha a menor ideia. E até agora eu vou formalizar um pedido de desculpas aqui, transmitir um pedido de desculpas. Eu fui convidado para ir até a universidade para falar sobre a importância de um curso universitário. Enfim, tinha várias pessoas ali dessa época, 20 anos atrás, eu me lembro do juiz Saraiva e mais algumas pessoas foram convidadas. Eu recém-chegado a Santo Ângelo, fui lá, olhei aquela gurizada lá dentro e só que não imaginava que aquele ambiente era um ambiente justamente para vender a universidade, que eu estava ali como uma pessoa com um curso superior, com uma trajetória, enfim, daí falar sobre essa importância. E eu cheguei lá e falei que o importante era ir viajar, que não era fazer o curso universitário. E eu só me dei conta que eu causei um certo mal-estar lá dentro, nesse momento, anos depois, justamente porque os alunos que estavam lá chegaram para mim e disseram: ó, cara, aquilo que tu fez lá aquela noite me fez eu pensar diferente, eu fui fazer outra coisa na minha vida. E então é isso, então eu estou te dando o boa tarde, te contando essa história, que é uma história que é mais ou menos o que tu fizeste. E eu gostaria de que tu me descrevesse a tua sensação de fazer isso. Porque o caminho natural seria justamente essa coisa, né, de curso superior e tal, que é mais ou menos uma linearidade, uma forma normal das pessoas pensarem. O que te levou a quebrar essa narrativa? Muito boa tarde, Eduardo, que bom que tu estás aqui. Primeiramente, assim, o que me fez primeiramente achar essa oportunidade de fazer o intercâmbio foi justamente essa dúvida que eu tinha, né? Quanto ao meu curso. Sempre gostei de comunicação e tal, mas eu tinha dúvida quanto a isso, né? E aí eu resolvi, vou dar uma segurada, e surgiu a oportunidade do intercâmbio, né? Vamos apostar essa ficha, então. E não me arrependo nem um pouco, foi uma experiência incrível, assim, e tanto que me abriu novas áreas, assim, que eu penso em cursar hotelaria agora, né? Tanto pelo inglês, como quero aprender outras línguas também. Tu voltaste pensando diferente. Totalmente. Como é que foi a saída para o Canadá? Essas tuas impressões, assim, descreve para nós. Então, a ideia que eu tinha antes de ir é que todo mundo tem, assim, que é um país mais desenvolvido, que o pessoal que as cidades são mais seguras, que transporte é melhor e coisa, mas
vivendo lá, que eu fiquei 11 meses lá, né? Tu começa a notar certos detalhes, assim, que tu não esperava encontrar antes, né? Desde o jeito das pessoas se tratarem na rua, sempre bom dia, indo sorrindo trabalhar, esse tipo de coisa que muda o convívio, muda o quanto as pessoas produzem melhor e se desenvolvem como sociedade, né? A gente consome muitos produtos televisivos do Canadá sem saber. Isso é um ponto que a gente pode contar um pouco mais aqui. Mas também a gente acaba por receber, por influência do que é produzido nos Estados Unidos, muitas críticas ao Canadá. Os americanos têm uma mania de falar mal dos canadenses, né? A gente nota isso nos filmes, que se quiserem ridicularizar alguém, né, botam que o cara é canadense e tal. Como que o canadense vê isso e como o terceiro elemento dessa, né, como que tu observaste isso? Tu acabas de dar um exemplo que o canadense é educado, ele é comunicativo e tal. Além disso, que tipo de percepção tu teve em relação à forma com que o canadense vê o fato dos americanos tratarem ele como um idiota, por exemplo? Então é uma relação assim de amor e ódio, como tu disseste, né? É parecida assim entre brasileiro e argentinos, né? Eu disse, Eduardo. Só que no caso o canadense é aquele povo mais organizado, mais educado, e o americano já é o povo mais a moda louca, digamos assim, né? E acaba por falar mal dos que são, dos que agem de uma forma mais correta. Aí, pá, lá eu ouvi várias piadas, assim, coisa, né? Mas eles são, tanto o americano como o canadense, assim, são povos bem educados, assim, né? Sim. O que eu falei sobre a televisão, na TV por assinatura, se a gente se der conta, principalmente, né? Tem muita gente que adora programas de decoração. A TV por assinatura está cheia disso. Programas de restauração de automóveis. A TV por assinatura está cheia disso. Grande parte destes conteúdos são produzidos no Canadá. É mais barato se produzir no Canadá. Hollywood também. Grande parte dos filmes que tem essa assinatura hollywoodiana, eles são feitos no Canadá. Né? E isso tu acabaste por ver alguma coisa dessa questão da indústria do entretenimento por lá? Muito, assim, eles até chamam, né, de Vancouver, a cidade que eu fui, de Hollywood do Norte, né? Sim. Ela filma mais filmes em Nova York, aí Los Angeles, Nova York, e aí Vancouver entra como a terceira, né? Sim. E existe um incentivo estatal disso também, né? Existe, e muitas séries, assim, são filmadas lá. Teve muitos dias que eu saí na rua, assim, estavam filmando filmes e ao ar livre, assim. E não te dá aquela vontade de bater na porta e querer virar um astro? Hein? Dá vontade, dá vontade. E daí por que tu não fez algo parecido, rapaz? Não sei, é que lá é um ano, assim, mas tudo é novidade, então acaba sendo pouco tempo no fim, assim, tu quer fazer tudo, sabe? Sim. Tá, e efetivamente a gente tentou descontrair, assim, mas enfim, o que tu fizeste nesses 11 meses lá? Então eu fiquei, eu sabia, assim, meu inglês aqui era o básico, assim, quase nada, assim, né? Aí eu fiz umas aulas antes de ir com o Giovanni Lima, né? Aí me ajudaram bastante, assim, aí eu cheguei e já conseguia me virar um pouco, assim, mas ainda tinha dificuldade em compreender, né? E aí mandei a carta antes de ir pra lá, né? Aí a escola aceitou. Aí fiz 5 meses de aula de inglês, né? Com muita prática, aí bem descontraído, assim. E tu treinando todos os dias se torna muito fácil, assim, pra te aprender, né? E aí depois trabalhei durante um mês no restaurante lá, e daí fiz um intensivo para o TOEFL, que é um teste para provar o teu nível de inglês. Na verdade, o Eduardo foi fazer inicialmente um programa que a gente chama Estudo de Trabalho, né? Study and Work, né? Que funciona 6 meses de estudo e depois 6 meses de trabalho. Então o aluno tem, quando chega
esse suporte em termos de língua, né? Estuda 6 meses, onde as aulas são aulas dinâmicas e os professores são muito bons, né, Eduardo? São treinados para fazer com que o aluno se solte, para fazer com que o aluno se comunique nas situações, enfim, do dia a dia, que ele precisa usar o inglês, né? E aí, depois desses 6 meses, então, ele vai, dependendo do nível dele de inglês, ele vai aí encontrar o emprego. Né? E a gente também, as escolas parceiras também ajudam os alunos a encontrar esses empregos, né? E eles também podem dizer, não, esse emprego não gostei, não tem muito a ver comigo e tal. E o Eduardo também aproveitou a oportunidade para fazer um outro programa de intercâmbio em que é um preparatório, que a gente chama, que o aluno vai estudar com aula, carga horária mais intensa, né, Eduardo? Para no final desse tempo fazer a prova preparatória, onde aí, a partir dessa prova, ele vai ter inúmeras possibilidades de fazer inúmeros programas, de estudar em universidades, fazer curso de graduação lá fora, pós, enfim. Abre as portas, né? Cibele, nosso primeiro assunto aqui antes de começar o programa foi justamente a evolução do intercâmbio. Quem nos ouve, nos assiste e que há 25, 30 anos atrás ouvia falar do intercâmbio, Santo Ângelo teve aqui nos anos 90 alguns representantes disso, que são pessoas hoje que ocupam belas posições, que possuem belas carreiras, vamos dizer aqui, pessoas saíram daqui, que residem em alguns locais do país e até no exterior, que é essa turminha aí que teve, que tu sabe, né, bem quem é, aqui nos anos 80, mas a grande dificuldade das famílias, né, pelo preço exorbitante que era uma passagem, a insegurança que existia, porque não existia embora, como eu disse há pouco, algumas instituições internacionais, aí, American Field Service, e outros intercâmbios, mas isso tudo era uma coisa meio nebulosa. Não se tinha efetivamente uma documentação oficial, era algo, né, que era na cara e na coragem. Mais coragem de quem ia, né, porque não existia a internet, o contato, uma ligação telefônica era difícil e cara, né? Então tudo isso, hoje a gente observa todo um plano estratégico, uma retaguarda, um plus, como tu acabas de descrever, né, que é num primeiro momento determinada coisa, depois, enquanto está se fazendo uma segunda etapa, já está se preparando para uma terceira. Sim. É toda uma metodologia, uma clareza, enfim. Essa é a grande diferença da evolução desse tipo de serviço, que dá muito mais tranquilidade, que facilita muito mais a vida, seja do intercambista, seja da família. Eu acho que a gente não dá nem para comparar, né, Fábio, assim, o que era para o que é hoje, né? Quando eu fui para os Estados Unidos justamente fazer intercâmbio em 2011, eu fiquei assim, ó, abismada com o mundo inteiro. É uma rede, né, o mundo inteiro, onde as agências têm essas escolas todas parceiras, né, e essas escolas, por conseguinte, têm as suas parceiras, por exemplo, empresas parceiras que apoiam, né? Tem um programa de intercâmbio em que os alunos vão estagiar na Porsche, né? Então há toda uma estrutura fantástica para que o intercâmbio seja realmente um tempo em que o aluno vai viver lá fora, né? E vai poder não só acrescentar e apresentar novas respostas diante hoje do mundo, né? Que a gente tem que dar uma resposta diferente, mas também dar um salto em termos culturais e profissionais fantásticos, né? E as famílias que ficam, que também tem que ter muita coragem, né? Para pensar assim, onde é que está meu filho? Né? O que ele está fazendo? Onde é que está dormindo? Mas e se ele se machuca? Ou se ele perde o avião? Como é que vai ser? Então tem toda essa estrutura em que a gente está em contato 24 horas, né? Para pegar o telefone e dizer, olha, minha aluna chegou aí, está sem mala.
Mas faz o quê? Me descreve esse episódio. Isso aí Né? aconteceu ontem. Essa aluna também foi fazer study work no Canadá, a Camila, ela é de Santa Rosa, e ela fez um voo por Chicago, né? E aí ela me mandou, a mãe dela já tinha me mandado um recado, a Camila não entrou em contato e tal. Eu disse, não, espera que ela deve estar fazendo migração, né? Porque demora e tal. Aí ela me mandou um recado pelo Messenger, Sibeli, eu tô aqui sem mala. Aonde aqui? Em Vancouver, né? Ela já tinha chegado ao destino dela. E eu tô 2h30 de atraso, meu voo atrasou em Chicago, e eu não sei cadê a Jovita. A Jovita é a mãe, né, de lá, que se dispôs a ir buscá-la, porque geralmente, né, quem busca o aluno é um transfer, que a escola contrata, né? Quando o aluno contrata, não foi assim contigo, Eduardo? Foi o transfer da própria escola, Isso. né? O transfer, então, é um carro que vai buscar o aluno quando o aluno chega, né? Que a gente já... Quando o aluno vai embarcar, a gente faz todas as orientações e manda a carta da escola, manda os flight details, os detalhes do voo para a escola. Então, eles sabem já tudo, né? Quando o aluno chega. E esse carro está sempre esperando. Só que no caso da Camila, como a gente fez contato antes com a acomodação dela, essa senhora Jovita, disse, não, deixa que eu vou buscar a Camila. E ela já estava esperando, já tinha ido embora, porque 2h30 de atraso, né? E aí a gente entrou em contato, e aí ela já está sabendo, né? Do atraso. Ela vai voltar lá e tal, que roupa tu tá, que ela tá lá esperando em tal lugar. Sim. Né? Mas aí, a roupa era a única do corpo. Só. E aí, não, a gente faz uma orientação de que os alunos têm que... Fábio, a gente faz uma orientação de tudo, desde como arrumar a mala. Já com a preocupação de que vai perder a mala, mais ou menos assim. Exatamente. Se perder a mala e tu tá indo, por exemplo, sair do Rio, 40 graus, e vai para Vancouver, né? Chegar lá, dependendo do inverno lá, -10. Tem que levar tu já tem que orientar algo de mão ali para garantir aquelas primeiras horas. Exatamente, já bota em cima e bota embaixo, né? A gente já orienta o aluno a não despachar a mala. E ela tranquila. E aí, a primeira coisa que eu disse, calma, Camila. E ela, mas eu tô calma. Imagine, Então, E daí, ela ficou sem a mala aí, agora já deve ter chegado lá. Aí ontem, né, no feriado, eu com toda a função aqui de estar recebendo as pessoas, né, envolvida aqui, né, no meu feriado, né, no meu feriado. E aí com o baile e tal, e aí veio um recado dela, eu pensei, ai, agora, né, a Camila dizendo que tá sem mala ainda, né. E aí ela, oi, Sibeli, minha mala já chegou. Então, beleza. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo aqui e em seguida a gente fala especificamente sobre essa programação da sexta-feira, como que vai funcionar isso, e também a gente dá dicas e comenta sobre os motivos e as vantagens de ir para Londres ou Dublin. Em seguida. A melhor Agora, 20 para as 2, eu recebo a diretora da World Study Santo Ângelo, Sibeli Bon, e o intercambista Eduardo Gomes, que já nos contou algumas coisinhas por aqui. Eu prometi no final do bloco passado de que a gente falará a partir de agora de Londres e Dublin. Não ao vivo de Londres e Dublin, mas sobre Dublin e Londres. A última pergunta ainda para o Eduardo Gomes em relação a essa experiência que ele teve num restaurante. A história da comida, a gastronomia conta a história de um país. Nós temos, né, toda essa aqui influência. Nós influenciamos a culinária em New Jersey, por exemplo, um santo-angelense que tem uma churrascaria famosa lá, o Farid, e várias outras histórias aí, né? São Paulo é a capital mundial da pizza, sob influência da colônia italiana, e assim vai. O que se come no Canadá? Qual o feijão com arroz do Canadá? Essa é a pergunta que eu te faço.
Eles têm também bastante essa cultura mexicana de comer tacos. Logo que eu fui, eu fiquei 1 mês e meio numa casa de família, né? E aí tinha, cada dia era parecia de um país diferente, assim, um dia era tacos do México, outro dia era... Eles comem arroz também, assim, mas não, longe de Sim, ser que nem o nosso, sim. né? Tá, mas não tem uma comida cotidiana, Como a assim? londrina fish and chips, que É, essa característica. Existe alguma coisa assim Não. pelo menos tu não descobriu isso. Não, assim. eles têm essa cultura do peixe também, que são... todo tipo de comida saudável, assim, eles comem, né? Do peixe, mas é realmente, assim, na cidade, por exemplo... Tu encontra restaurante italiano, restaurante espanhol, restaurante... E restaurante canadense fica aquela... Não, é uma mistura. Porque assim, ó, por né? exemplo, os países nórdicos, Suécia, Escandinávia, a Escandinávia ali, Dinamarca, Finlândia, ali por ali, eles comem basicamente leitão, ou porco e batata. Esse é o feijão com arroz dele. Né? E como tem outros, vai citar o exemplo londrino, aqui, né, seria o feijão com arroz. A Argentina não tem bem isso também, eles meio que eles gostam muito de pão, eu descobri que carne, né? É carne e pão, daria para se dizer assim, né? Então, a influência mexicana, isso chama a atenção. E daí, teoricamente, é algo forte também. Muita pimenta. Muita pimenta. Até no restaurante que eu trabalhava, tinha 3 tipos de pimenta, né? Era um restaurante especializado em frango. E tinha 3 tipos de pimenta, né? E a mais fraca deles, assim, eu não aguentava tinha menos comer. saída. Que loucura, Mais rapaz. fraca, tu não aguentava comer. Não aguentava comer. E como é que eles fazem o frango? É frito inteiro? É frito inteiro. Tá, conta pra nós isso, porque isso é uma coisa... eu conhecia, lá em Pelotas, existia um lugar que faziam isso, e eu ficava muito impressionado, porque isso é uma coisa que não é comum, assim, mais, pelo menos... Eu não conheço nenhum lugar, nem em Porto Alegre, nem aqui, que faça isso inteiro. Tem alguns de comida... o que tem? Comida... As galeterias. Mas não é, mas de pegar o frango inteiro, cortar ele pela metade e largar ele inteiro. Deu água na boca? Deu, né? Pra alguém gosta, mas de pegar o frango, dividir ele no meio e larga ele pra fritar a metade, tira aquilo e entrega pra pessoa comer. Na verdade, nesse restaurante que eu trabalhei, o frango já era pré-cozido. E aí quando a pessoa chegava para retirar, ia ao forno, né? Aí tinha todo um preparo, assado. Né? E tu ia lá na frente do forno, quanto que tu fazia? Ia no verão ainda, né? Um calorão, mas... Tá, e daí tu pode agora convidar os amigos e... Pô, eu quero fazer frango à moda canadense. E tem alguma peculiaridade ou é a mesma coisa que Não, aqui? é praticamente a mesma coisa, assim. Mais os temperos, assim, né? E que é mais picante mesmo, assim. Ok, então, Cibele Bon, eu quero que a senhora me conte o que vai acontecer, então, nessa sexta-feira. Tem um clima meio de pub, assim, né? Falar da Inglaterra e falar da Irlanda com uma apresentação num bar, isso tem muito a ver, né? A ideia de quem é essa? É a ideia nossa, né? A gente tá... Eu e a Michelle, a gente já vem conversando há tempo, porque ela é santo-angelense, né? E aí ela me disse, Beli, a gente tá aí, a Malvern House tá à disposição pra gente trabalhar e mexer com essa cultura, né? E poder falar como é que funcionam os intercâmbios. Os alunos que já foram vão lá dizer, no meu intercâmbio aconteceu assim, aconteceu assado, eu vivi isso, né? Então, é um bate-papo descontraído para os alunos que não foram poder entender mais ou menos como é que funciona, né? Porque a gente sabe que intercâmbio, quanto mais a gente fala e o mais o aluno lê, né? Mais ele vai poder pensar, quando eu for vai ser assim, né? Vai introjetar aquela ideia, né? E também a gente faz um convite sempre aos pais. Por quê, Fábio? Eu percebo muito os adolescentes aqui
me pedindo intercâmbio enlouquecidamente, né? Mas tem toda essa questão, como tu estavas dizendo, dos pais, né? Então a gente chama no escritório os pais, a gente tem um material lá de apoio para os pais lerem, para ver como é que funciona. Então eu acho que essa noite vai ser uma noite em que a gente vai estar lá falando, a Michelle também vai estar lá dizendo, olha, sou a representante da escola, né? A gente tem 2 meninas que não puderam vir aqui hoje, que estão envolvidas com a universidade, que é a Laura Piccoli e a Júlia Veronese, que foram para Malvern, em Londres, e que também vão estar lá dando depoimento, como é que foi o intercâmbio delas, né? E é isso, eu acho que a gente está convidando todos os alunos, ex-intercambistas, os futuros também, os pais. Uma das grandes questões do intercâmbio, por exemplo, nos Estados Unidos, é o visto. O visto é algo burocrático, que exige uma viagem já para se fazer isso, tem toda a questão da expectativa, é uma burocracia, né? Não é tanto. Não é tanto. Não é tanto mais. Mas, por exemplo, a Irlanda e a Inglaterra não precisa de visto, já começa por aí. Mas, Fábio, não precisa de visto quando o aluno vai estudar até 3 meses. Depois que o aluno, depois desse tempo, ele tem que requerer, mas não era 6 meses. Um visto. Agora é 3? Não, mas o visto está atrelado à carga horária de estudos. Então, um aluno que vai, por exemplo, estudar 3 meses, mas que tem aula das 8h30 ao meio-dia, aí tem a pausa, sim, e aí até as 3 horas, 13h30, é um aluno que tem que ter um visto de estudante. Né? Mas a gente ajuda, a gente tem toda a questão dos despachantes que a gente faz o visto para o aluno, né? Porque para requerer esse visto de estudante a gente precisa da carta da escola, então está tudo atrelado, né? A gente manda para São Paulo essa carta da escola dizendo que o aluno fulano de tal está matriculado na escola tal, com a carga horária tal, né? Para que ele possa então obter o visto. Em relação à Irlanda, por exemplo, a Irlanda é um país, se a gente pensar em Dublin, as notícias antigas de lá, é um país que viveu uma grande transformação política a partir da questão religiosa. Nós temos como principal ícone mundial da cultura pop o U2, que inclusive uma das primeiras músicas do U2, Sunday Bloody Sunday, ela fala de um domingo sangrento, de mortes, enfim, né, a partir da questão religiosa. O U2 se transformou na grande... Eu me lembro dos primeiros clipes, das primeiras apresentações do U2, do disco Boy, do disco War, desses ali do primeiros, que não tinha apresentação que o Bono não pegasse uma bandeira da Irlanda e tal, toda aquela questão nacionalista. A Irlanda se transformou, é um país com uma grande... O cidadão irlandês, ele tem uma personalidade forte, mas também, pelas informações que eu tenho, é um povo extremamente hospitaleiro, que se transformou. Esses filhos da guerra, filhos da Revolução, efetivamente transformaram o país, né? E afinal de contas, tu estás na Europa, tu estás no Reino Unido, que tem todo essa espécie de glamour, essa fleuma. Né? Eu, por exemplo, só para dar alguns exemplos de por que eu estou falando isso. Por que escolher a Irlanda? Por que escolher a Inglaterra? Ontem eu vi um filme novo do Johnny Depp, espetacular, denominado Mordecai, é o nome do filme. É um especialista em arte, é uma comédia que o Johnny Depp faz o papel de um britânico clássico daqueles. O filme tem todos os elementos, é uma comédia, mas todos os elementos de um bom filme de retrato da cultura europeia. Então ele é um especialista em arte, rei dos trambiques, que está falido e tá. Então os elementos aquele, o Rolls Royce, o criado,
em confronto com a cultura norte-americana, é um filme de se matar de rir, divertidíssimo, assim. E a gente fica vendo isso e exerce essa bandeira que está aqui e a forma dessas pessoas, para muitos exerce uma vontade de conhecer, né? Isso que se torna interessante, por exemplo, na questão da cultura britânica, né? O inglês, para se aprender, eu consideraria o melhor inglês que tem para tu aprender a falar, para tu entender as pessoas, né? É mais fácil tu entender do que tu entender o inglês de um australiano, por exemplo, que é um horror, né? Então, nesse sentido, eu acho que aí vocês escolheram isso também por isso, ou claro, que tem a mão da Michelle aí. Por quê? Não, eu acho assim que, Londres é o segundo destino mais procurado para se fazer intercâmbio, né? Por toda essa questão que tu está dizendo, do fascínio de ser a Inglaterra, né? De estar dentro da Europa. E a Malvern, então, tem essas sedes, né? Na Irlanda e na Inglaterra. E eu acho que não tem, assim, muito a ver com, né? A escolha foi porque a gente tem uma boa parceria com a Malvern, né? Uma parceira, uma escola parceira da Old Study já há bastante tempo, né? E por ser também Londres um dos destinos mais procurados. A gente tem, inclusive, na Old Study um mapa do intercâmbio, onde a gente tem ali os percentuais, onde mais se faz intercâmbio, né? Canadá, Inglaterra, Londres, né? E Estados Unidos são os destinos mais procurados, né? A pessoa que vai para Londres se surpreende muito com o tamanho das notas da Libra, né? Tem algumas notas que são uma revista, quase assim, um mapa que dá para dobrar. Mas também é impressionante como a Libra vale. Né? Se comparar ela com o real, ou com o dólar, ou com o euro, uma Libra vale muito dinheiro. E o incrível de tudo é se comprar as coisas com moeda. Isso é inacreditável, por exemplo, que tu compra um monte de coisa em Londres com moedas. Né? Almoça, por exemplo, vai almoçar, paga com moeda e sobra dinheiro ainda. Às vezes te devolve até em papel. Né? Então essas coisas da cultura, a questão do transporte, né? O mundo inteiro nas Olimpíadas de Londres se criticou. Eu sei que se detonou aí o transporte londrino, mas era um momento de que o mundo inteiro estava lá em Londres, né? Porque o mundo inteiro já está lá, daí foi mais outro mundo para lá. Mas e hoje, as informações que a gente tem é que o transporte é integrado, tu não precisa ficar pensando em carro, né? Essa diferença aqui para a nossa cultura, que vai ali na esquina e tem que pegar o carro. E é muito bom a gente aprender que o mundo ele pode funcionar sem carro. Exato. Né? Isso é muito bom, daí tu trazer um pouco desse conhecimento, dessa experiência e tentar usar aqui no nosso cotidiano. E eu acho que essa questão, Fábio, te interrompendo um pouquinho, eu acho que essa questão dos meios de transporte, quando eu voltei para cá, que eu fiquei esse tempo na Alemanha, né? Eu voltei e já pensei, vou comprar uma bicicleta, né? Porque lá a gente andava de bicicleta num frio e todo mundo andava de bicicleta, dos pequenos até os terceira idade, né? Uhum. E aí aqui e aí quando eu cheguei eu já comprei bicicleta, só que tinha essa choque cultural, né? Que as minhas amigas diziam, tu vai pro gaúcho de bicicleta? Vou, né? Lá você faz isso, né? E aí a gente vai depois se aculturando, né? A gente vai perdendo. Tu perde. A minha tá ali embaixo hoje. Eu, depois que saí do programa, vocês podem assistir. Eu vou de bicicleta andar por aí, mas é também raro. E como é complicado. O trânsito nosso assusta um pouco. A gente conversa muito sobre isso aqui no programa. E assusta, sabe? A gente tem. Só que tinha que ter mais gente fazendo isso, mais gente pensando assim. Eu acho que a gente tinha que ter uma estrutura, né, Fábio, de ciclovia, porque a gente tem uma cidade que é plana, né? A gente tem praticamente o ano inteiro, a gente não tem frio, não tem neve, né? E a coisa não acontece muito. Eu lembro que
conversando muito com o Pedro, que também foi para Toronto, ele disse, mãe, lá no Canadá a gente anda de metrô 24 horas e é metrô. E a gente chega no horário, vai para shows e se encontra com as pessoas, tudo pelo metrô, né? E aqui no Rio Grande do Sul, claro, não vamos pensar ainda em metrô aqui, mas o que corresponde ao metrô no Rio Grande do Sul é um absurdo o que aconteceu, por exemplo, a semana passada. O jogo da Libertadores da América, o jogo da Copa do Brasil, em Porto Alegre, sem o funcionamento do Transurb. O Transurb simplesmente avisou. A nossa última viagem hoje é às 11 e pouco da noite. Daí imagina, né, isso eu acompanhando pelas emissoras de Porto Alegre, toda a atenção que vive o trabalhador em busca de seu pequeno lazer naquele momento ali, de ir ao futebol, sem a garantia que vai poder voltar para casa. Entendeu? Então, e isso é tratado, as autoridades, os responsáveis tratam isso, ninguém questiona, né? Ninguém questiona. E são questões, ontem, por exemplo, eu li ainda sobre essa nossa apatia de se questionar ou não questionar as coisas, a relação entre Tiradentes, eu só estou usando esse exemplo até para nós ir finalizando o programa e propor uma reflexão. Ontem, então, né, o dia que se lembra Tiradentes, o Tiradentes protestava pelo valor chamado o quinto, né, o quinto dos infernos, né, daí que vem a expressão, que era 1/5 do que as pessoas produziam ou ganhavam tinha que ir para a coroa portuguesa. Pois hoje, dependendo da situação do trabalhador, a metade do que nós ganhamos é imposto. E as críticas são essas, esses passeios pela rua aí com camisa de seleção brasileira, né? Eu acho que nós tínhamos que adotar mesmo, não estou propondo aqui uma revolta, mas nós tínhamos que pensar nessas coisas também e reclamar do que realmente nos faz mal, né? E isso é uma coisa que faz mal, eu pelo menos imagino que faça mal para todo mundo, não só para mim ou eu que estou pensando nisso, ou as pessoas que pensam assim. Eu acho que tem muito isso, eu acho que quando eu, novamente a Alemanha, né, lá a gente vai ao cinema, quando eu ia ao cinema e a gente combinava antes de ver tal filme, mas a gente já tinha lido tudo sobre o filme, aí terminava o filme e todo mundo dizia, tá, mas o que tu achou? Tá, mas o que tu achou? E eu tento fazer esse exercício, inclusive com o meu pequeno, João, o que tu viu ontem? Como é que foi o filme? Sobre o que é a Cinderela e tal, né? Para puxar. Porque eu acho que é exatamente isso, Fábio. É poder refletir sobre as coisas, para a gente poder dizer, tá, isso é legal, isso não dá mais para continuar, né? Porque se a gente não fala no assunto, a questão grave, por exemplo, do que aconteceu na Alemanha, como é que eles lidam com isso? Eles falam sobre o tempo inteiro com os alunos, né? Quer dizer, os alunos que hoje que estão lá, não tiveram culpa do que a Alemanha viveu há quantos anos atrás, né? Mas é como eles mesmos dizem, a gente tem que seguir falando até para que aquilo não aconteça novamente, né? Então, não tapar, não botar pano quente, não dizer, não, isso a gente não fala. É justamente poder discutir para dizer, não, isso não dá mais. Mas enquanto existirem políticos que não pensam como a população, eu acho que existe esse distanciamento da forma com que os políticos pensam e da forma como a população crítica pensa. Existe uma distância, no meu entender, muito grande em relação a isso, né? Eu tenho indignações pessoais terríveis, Sibeli. Por exemplo, por que nós não temos efetivamente um programa de reciclagem de veículos nesse país? Se faz de tudo. Agora, finalmente eu estou enxergando uma coisa ainda, claro que incipiente, mas da população enxergando que não tem que comprar carro novo. E daí, a primeira coisa agora já estão com uma série de ameaças. Ameaças. É o que a indústria automobilística faz para o governo, né, que tem estoque para 40 dias de veículos, que tem que dar um jeito de vender, e a população não está comprando. Estão comprando carros usados, movimentando
o mercado de seminovos e a coisa. Então, assim, daí a televisão ela trata as grandes emissoras de mostrar aqueles pátios imensos, a preocupação das pessoas. Por que não se pratica preços como se pratica aqui na Argentina? Daí vão botar que a desculpa é dos impostos? Não, é vontade de ganhar dinheiro de pessoas que estão dispostas a pagar. Tá? Eu tive uma notícia dias atrás, isso não tem nada a ver com o assunto, mas uma notícia dias atrás incrível. Os 2 principais lançamentos de veículos nesse mês é o Jeep, esse que está chegando aí produzido no país, e um Honda HR-V, uma coisa assim, CR-V e tal, que está chegando também. Tem fila de gente esperando para comprar esses veículos, que são veículos dentro de uma realidade do país, veículos perto de 80, não sei quantos mil reais, que teoricamente muito pouca gente tem para comprar. Tem fila para a gente comprar esses carrinhos aí. E daí? O nosso país é reflexo do que as pessoas têm vontade de fazer. E que bom, então, Cibele, que as pessoas saem daqui, descobrem outras culturas, passam a enxergar o mundo de uma outra forma, para também transformar essa nossa realidade. Poder fazer diferente, né, Eduardo? Exato. Eu agradeço muito a presença de vocês. Alguma consideração final aqui? Um boa tarde especial? Um beijo para alguém? Vocês podem fazer o que vocês quiserem nesse finzinho. Não, eu também, eu acho que a gente poderia agradecer, né? Eu acho que o Eduardo também quer agradecer o espaço, né? Tranquilo. Agradecer a oportunidade aí, dizer que quem se interessar vale a pena fazer esse intercâmbio, né? Para mim foi uma experiência incrível. E é isso aí, quem quiser tirar mais informações, sexta-feira na Casa do Chopp, né? Estaremos lá, o Eduardo também vai, né, Eduardo? Podendo falar sobre, num bate-papo tranquilo, descontraído, que é isso mesmo. Muito bem, eu fico por aqui. O Matheus Raça está ali com a tradicional camisa azul e pronto para conduzir a programação do 104.7. Na NHTV você acompanha um misto de videoclipes e videoreportagens produzidas por Marcos Luft. Eu retorno amanhã e boa tarde. A melhor rádio do